A paz do Senhor, mais um dia aqui no canal. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Aquele que vai entrar, compartilhe, dê o like, se inscreva, nos ajude a fazer a obra. Deus é bom todo o tempo estar conosco. Que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre a vida de vocês, sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre toda a nossa família. Amém? Vou deixar aqui para a nossa meditação, que fica aqui no livro de Esther, capítulo 7. O 2, aleluia, que diz assim: E vim depois o rei Amã para beber com a rainha Esté, e disse outra vez ao rei, a Esté: Segundo o dia do banquete do vinho, qual a tua petição, rainha Esté? Se dará qual o teu requerimento, até metade do reino se dará. Uma palavra muito conhecida, fala sobre o rei Ataxés, né, que é o rei Assuero. O rei Assuero, ele sofre uma conspiração, e quando ele sofre uma conspiração, a Bíblia diz que Mardoqueu ele descobre, né, que os eunucos se preparam para matar o rei. Só que através disso, louvado e engrandecido o nome do Senhor, Deus dá um grande livramento ao rei Assuero, né, de uma grande conspiração. Eu creio que Amã estava, né, tinha um dedo de Amã, porque Amã é aquele homem que estava, aleluia, no palácio, né, ele estava ali, louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor, para querer o lugar do rei, né, porque todo invejoso, ele quer o seu lugar, ele quer, aleluia, o que é seu. E a Bíblia relata que ele se levanta contra Mardoqueu, né? Era um homem do rei, era um homem que braço direito do rei. Não tinha necessidade, irmã, de Amã se levantar contra Mardoqueu, porque Amã já tinha tudo. Era um homem, aleluia, que estava ali no palácio, era um homem ali que tinha acesso, né, aleluia, às coisas do rei. Então não tinha necessidade de ele se perturbar, de ele ficar incomodado com o homem que estava na porta. Louvado seja Deus, se era um homem que já tinha tudo, se era um homem que era honrado diante do rei, não tinha necessidade dele se incomodar com Mardoqueu. Mas a Bíblia diz que ele se incomoda com Mardoqueu. A Bíblia diz que ele se levanta contra Mardoqueu, né? Aleluia, pede o edito, né? Pede o edito ao rei, pede cartas para matar aquele povo, e Deus já tinha um projeto para minar, para destruir o projeto de Amã, porque o projeto de Amã era matar todos os judeus. Ele não queria que os judeus, aleluia, né, perdurassem, não queria que os judeus adorassem o seu rei, não queria que os judeus vivessem a vida deles, e ele queria destruir esse povo. E a Bíblia diz que ele faz ali uma conspiração, e Mardoqueu descobre, aleluia, entrega a ele, aleluia, entrega aos dois eunucos, e aqueles eunucos, né, aleluia, né, o rei manda matar todos os dois. Mas a Bíblia também relata, louvado e engrandecido é o nome do Santo Senhor, que Esté não declara né, a sua origem, né, de que país ela é, mas tem ali, aleluia, glória a Deus, né, toda a conspiração, porque Amã se levanta contra o povo de Deus. E a Bíblia relata que ele, né, é honrado, né? Ele Deus, né, prepara uma situação para honrar Mardoqueu. E a Bíblia diz que quando ele honra Mardoqueu, ele entra no palácio, né, ali no pátio, né, antes que o rei abra a boca, ele pergunta o que fará o homem cujo rei se agrada, né? Ele disse: traga o cavalo, traga as vestes, traga a coroa do rei. E a Bíblia diz que ele sai pelas ruas, aleluia, puxando ali o cavalo onde Mardoqueu está sentado, e ali ele se perturba muito. E quando ele chega na sua casa, né, a Bíblia diz que a mulher dele, Zeres, dá um mau conselho para ele, né? Diz: olha, faz uma forca para enforcar esse homem. Louvado e engrandecido. A Bíblia diz que ele dá ouvido à sua esposa, mas, né, Esther está ali orando, tá ali buscando, Esther está ali intercedendo, fazendo jejum, para que possa ser quebrado esse mal que foi levantado contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que por espaço de 30 dias o rei não manda chamar ela. Ela diz: eu não sou chamada ao rei, né? E a Bíblia diz que aquele que entra na perda do rei sem ser chamado, né? Era um decreto de morte, e ela precisa jejuar.
Ela precisa orar, ela precisa buscar a Deus para que ela não venha a perecer, para que o seu povo possa ser salvo. E a Bíblia relata que ela faz um banquete, louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor, e chama Amã, mas não revela qual a sua petição ao rei. Mas no segundo banquete ela já revela, que é no capítulo 7, que fala, né, o rei pergunta, qual é a tua petição, né? Até metade do reino te dará. E ela diz, a minha petição, aleluia, que eu e o meu povo estamos vendidos, né? Pela perca do rei, se o rei for recompensado, a terra ficaria calada, mas o rei, né? Não, o rei não vai ter, aleluia, uma recompensa pela esta perca. Aí ele pergunta, quem é esse homem, né? Quem instigou ele a fazer assim? E ela, né? E ela decreta e ela denuncia ali Amã, e o rei fica ali enfurecido, né? O rei vai, sai, ele sai de onde ele estava e vai para o pátio e fica ali enfurecido. Quando ele volta, Amã está deitado sobre o seu leito e ele diz que ele também queria forçar a rainha aqui também nesta casa. E a Bíblia diz que ele cobre o rosto, né? E um dos eunucos, né, Arbona, diz assim, ele também fez uma forca, aleluia, para Mardoqueu, que falava sobre o bem do rei. E o rei ali mandou enforcar Amã. E ali foi uma grande vitória, né, para o povo, porque aquele homem era um homem que era o braço direito do rei. Aquele homem, né, incitou levantar cartas, né, para matar aquele povo. E Esther ali estava ali para um grande livramento para os judeus, né? Porque Deus sempre levanta pessoas para dar livramento. Deus sempre levanta pessoas para livrar o seu povo. E ali Esther foi levantada. A Bíblia diz, né, que Vasti, a primeira esposa, a primeira rainha, ela se recusa, né? Glória a Deus por isso, porque se ela não se recusasse, né, o povo judeu estava perdido. E ela se recusa e ali Deus entra em cena, né, botando Esther para um grande projeto, louvado e grande. Não sei, né, qual a conspiração que você está passando, não sei qual a perseguição, mas Deus é aquele que não perde para ninguém. Aleluia, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque ali Deus, ele coloca, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, né? Esther no lugar, louvado e engrandecido o nome de Jesus, no lugar de Vasti, porque o rei não sabia quem era aquela mulher. O rei só conheceu aquela mulher quando começou a chamar. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram ali, né, revoltados, porque disse, se a rainha não obedece ao rei, as nossas mulheres também não vão nos obedecer. E a Bíblia diz que aquela mulher é destituída do seu cargo. Aquela mulher nunca mais entra na presença do rei, porque Deus é aquele que faz assim. Louvado e engrandecido. Quando Deus quer honrar o seu povo, ninguém pede. Quando Deus quer fazer algo na minha, na tua vida, ninguém pede. Amã podia ser o braço direito do rei, mas Amã foi enforcado porque se levantou contra o povo de Deus. Aleluia. Né? Tem muita gente ousado, né? Tem muita gente que se levanta contra o povo de Deus, né? E acha que vai ficar por isso mesmo. Mas Deus é aquele que dá a recompensa das obras. Né? Tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi levantado, tudo aquilo que foi, aleluia, arquitetado contra o povo de Deus. Deus é aquele que se levanta. A Bíblia relata que o livro não fala só o nome de Deus, mas a gente vê nitidamente Deus trabalhando na vida de Esther para dar uma grande vitória ao seu povo. Porque a Bíblia diz que ela não declarava a sua parentela. E era de propósito para não declarar, porque tem coisas que você não precisa dizer. Tem coisa que você não precisa falar. Você precisa fechar a boca e ficar em segredo. E deixar no tempo certo Deus, ele falar por você. Porque quando Deus ele fala, ele cumpre, ele opera, né? Ele resolve sem ter bate-boca, sem ter confusão. Ele vai lá e faz o que lhe apraz. Louvado e engrandecido no nosso Santo Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem ali, né, foi ali aniquilado. Nem envergonhado ele foi totalmente aniquilado. Deus, ele mata aquele homem, né? O rei manda enforcar aquele homem, porque aquele homem tem muita ousadia de se levantar contra o povo do rei, né? Tem gente que tem ousadia, né? Acha que vai ter êxito nas suas caçadas, êxito nas suas investidas, e será envergonhado e confundido, como foi Amã. E ali foi uma grande vitória do povo judeu, uma grande vitória, né? Porque o arco do forte foi quebrado, aquele que foi levantado foi destituído, aquele que foi levantado foi aniquilado e Deus deu uma grande vitória, né? E a Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus, né? Esther teve essa vitória diante do rei,
Não estava fácil, porque o decreto era de morte, o decreto não era coisa boa, era coisa, aleluia, né? Para matar, para exterminar, aleluia, né? Aquela nação. E Deus ali entrou com grande providência. Deus é aquele que entra com grande providência. Deus é aquele que entra onde a gente não pode entrar e faz o que a gente não pode fazer. Talvez você está aí, né, aleluia, num caso insolúvel, você está aí pensando que não pode ser resolvido, não, Deus não pode fazer, e Deus ele já entrou na causa. Louvado e engano esse nome. Porque quando ele entra na causa, aleluia, ninguém pode impedir o que ele quer trabalhar. Porque tem gente que acha que pode, aleluia, contra Deus. Tem gente que acha que pode, aleluia, ir com a quebra de braço contra Deus e não pode. Louvado e engano esse nome, porque Deus ele não perde para ninguém. Diz Gênesis Apocalipse, Jesus não perde batalha. Aleluia, glória a Deus, né? A Bíblia diz que os cavaleiros de Faraó se levantaram, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, querendo matar aquele povo, né? E a Bíblia diz que eles foram confundidos, né? Caíram o cavalo e o cavaleiro não permaneceram de pé, porque Deus é aquele que faz. Então, na vida de Esther não foi diferente, né? Deus ele foi destituindo os cargos, Deus foi tirando as pedras de tropeço, Deus foi abatendo a ave alta para que a baixa possa ser levantada. Então, toda a pedra de tropeço, tudo aquilo que está se levantando, tudo aquilo que está na frente do projeto de Deus será arrancado, será aniquilado, né? Deus ele é como um rolo compressor, ele passa por cima. Aleluia, glória a Deus, né? Quem é que vai ter, aleluia, essa ousadia? Aleluia, de desafiar Deus e sair ileso, né? Ninguém desafia ele para sair ileso. Quem desafia Deus, né? Ele passa pela sua represária, né? E se é que ele fica vivo para contar a história, né? Porque esse homem desafiou, aleluia, o Deus dos judeus e não ficou vivo para contar a história. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa reflexão nesta manhã. Louvado e engrandecido. Deus, o Deus que você serve, meu filho, não perde batalha, não perde guerra. Não sei porque você está chorando. Não sei porque você está desesperado. Não se desespere. Ali nessa situação que você está enfrentando. Se você confia, se você crê, se você acredita, Ele é o Deus, aleluia, que entra na guerra e faz cessar as guerras. Ele quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Deus continua abençoando cada um que vai entrando aí. Dê o like, compartilhe, se inscreva, nos ajude a fazer a obra e que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre a vida de vocês. Assim como Deus fez na vida de Mardoqueu, na vida de Esté e na vida do povo dele, Ele vai fazer na tua vida, porque o que está determinado a teu respeito acontecerá. O pensamento que Deus tem para a tua vida é pensamento de paz, para dar o fim que você espera. Então confie, espere, acredite que aquilo que está determinado por Deus acontecerá. Em nome de Jesus. A paz do Senhor e Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Amém? Fique na paz, Deus abençoe.